E aí, pessoal? O título do vídeo de hoje vai falar o seguinte: é preciso ver para entender. E aí eu puxo aquela frase que todo mundo conhece, né? É preciso ver para querer, eu só acredito vendo. E tem tanta coisa na vida que a gente consegue acreditar mesmo sem ver, né? Se as pessoas te contam história, você vai conseguir acreditar nela e saber que é real, você imagina na sua cabeça e você acredita mesmo sem ver. Mas não dá para entender no grande conceito da palavra. Não dá para digerir, para sentir se você não experienciar as coisas. Se a gente só escuta falar de algo, é 100% diferente de realmente viver aquele algo, né? A gente aprende isso ao longo da vida, né? Claro que, por exemplo, você ver uma série de medicina na televisão e você vê alguém fazendo uma cirurgia numa série e etc., é completamente diferente de você ser o médico que está lá com o bisturi na mão, com toda a responsabilidade de saber, ok, essa vida aqui tá entre os meus dedos. O que eu fizer aqui, eu defino vida e morte, né? Então, essa responsabilidade, o peso das coisas, a gente só sente o peso quando a gente vive. Não adianta escutar histórias, né? E a história de hoje eu vou conversar sobre uma amiga que eu conheci que me contou a história sobre uma ida dela para o Congo, que é um país africano, para quem não sabe. Acho que vocês sabem, né? Eu vou dar um pouquinho de contexto. Hoje eu tava cansada, saí de casa com a ideia assim, eu vou dar um pulinho rapidão ali no shopping, porque tá tendo o aniversário da minha sobrinha. E é aquele aniversário de Game Station, sabe? Um monte de criança, aquela confusão de barulho. Eu fiquei, meu Deus, vou rapidinho lá só pra dar um beijo nela e volto correndo pra casa. Eis que meus planos mudam muito porque encontrei Dulce, que é uma mulher que há muito tempo eu não encontrava. E aí, por acaso, a gente começou a conversar e eu descobri que ela tinha, em 2022, ido pro Congo numa missão humanitária como dentista. E eu não sabia disso. E eu sempre tive vontade de trabalhar pelo Médicos Sem Fronteiras, desde que eu tenho 15 anos de idade, que eu falava, mãe, eu quero me inscrever, onde é que faz a inscrição? E aí eu fui ver que eu precisava de uns 10 anos ainda estudando para conseguir ir, né? Enfim, ainda estou no processo. Algum dia eu vou. Mas esse sonho eu sempre tive. E aí quando o Dulce falou isso pra mim, eu falei, mulher, senta aqui, me conta como foi isso. E aí ela foi me contar das histórias dela e é por isso que eu quero trazer pra você, porque eu escutei tanta coisa legal, sabe? Tantas reflexões, tanta coisa que eu fico assim, caraca, eu vou guardar só pra mim. As pessoas precisam saber disso, sabe? Então, vamos começar de forma cronológica, aqui na minha linha de raciocínio, tá? Faz 5 minutos que eu decidi fazer o vídeo, aí fiz aqui um brainstorm, vamos tentar seguir. Tem algumas coisas na nossa vida que acontecem que eu digo assim, que gira a chave, né? Você vai vivendo sua vida no automático e aí de repente acontece algo, uma coisa que você nunca imaginou que ia acontecer e tem uma coisinha na sua cabeça que faz clique e não dá pra desclicar. Não dá pra desgirar essa chave. Quando ela gira, não tem caminho de volta. Quando você percebe coisas, quando você tem momentos eureka, não dá pra deseurocar, entendeu? Quando a gente vê algo, não dá pra desver. Eu uso muito essa frase. Eu vi uma coisa que não dá pra desver. E Dulce teve isso na vida dela. Ela tava vivendo a vida dela normal, de boa, sendo dentista, e aí um dia um colega dela falou: "Olha, tô juntando um grupo de pessoas pra ir pro Malawi, que é um país que fica na África, pertinho do Congo, perto da ilha de Madagascar ali, pra quem não sabe muito bem o nome dos países. Mas enfim, perto do Congo, que o Malawi faz fronteira com o Congo. E o Congo, não sei se vocês sabem, mas parece que desde 1994 tá rolando uma guerra lá enorme de facções internas que se matam uns aos outros. Praticamente assim, tá no Congo, minha filha, você vai morrer ou você vai ter que entrar numa dessas facções para matar os outros. Então, as pessoas do Congo, elas emigraram em massa, saindo do país de qualquer forma que desse, e uma quantidade enorme deles se concentra hoje em dia no país Malawi, que é um país vizinho. E aí a ONU fez uma grande cerca, como minha amiga Dulce falou, uma grande cerca de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Que vivem lá há muitos e muitos anos. Porque eles são refugiados, né? Eles não são nem do Malawi, nem o Malawi quer aceitá-los, nem eles podem voltar pro Congo, enfim. E eles vivem lá sem ter água, sem ter comida, sem ter casa, sem ter nada. Simplesmente vão literalmente vivendo do nada.
É... Enfim, não sei nem como explicar. Mas aí o amigo dela falou pra ela que tava indo para o Malawi para fazer atendimento e que ia levar 4 dentistas pra irem também. E aí ela disse que quando ele falou isso, ela ficou pensando, ela disse: "Meu Deus, eu vou". E aí depois ele falou: "Não, não precisa mais porque eu já consegui os 4, tá tudo de boa". E aí ela ficou: "Ah, tá bom que já conseguiu, menos problemas, né? Pra mim ia ser muito complexo e tal". Sendo que ela não conseguiu mais dispensar o pensamento, ela não conseguiu mais desfazer a expectativa na cabeça dela, né? A ideia que ela tinha criado. E aí ela voltou pra ele e falou: "Cara, mesmo já tendo batido a cota, eu posso ir também?" E ele falou: "Pode". E afinal, né? 60 mil pessoas, 4 dentistas, é nada. Então 5 seria perfeito. É... Oxe, que negócio de doido. Enfim. E aí acaba que ela foi pra essa missão no Congo. E ela foi preparada para ver muita gente passando fome, ela foi preparada para ver muita desgraça, né, muita miséria. Mas é diferente quando te preparam para algo e quando você tá lá naquele algo, né? E estar numa missão dessas é perceber que não existe mais, assim, a visão de médico, a visão também de prestador de serviço, qualquer pessoa que preste serviço para alguém que está em situação muito ruim, né? Quando a gente sai de casa, vai pro consultório, mesmo que esse consultório seja, assim, no maior interior do planeta Terra, num local confuso, assim, caótico, pobre demais, pacientes em situações de vulnerabilidade muito grandes, mas é diferente, porque você saiu da sua casa, você tem água encanada, você tem comida, você tem uma cama, você tem teto, você tem ar-condicionado. Aí você pegou seu carro, foi lá naquele hospital que é bem lá na periferia, viu realidades muito diferentes, você tratou pacientes que estão em situações de muita vulnerabilidade, e você trata eles e você volta para sua casa no final do dia. Você vai comer, você vai dormir, você vai falar com seus familiares, vocês vão ver uma televisãozinha e tudo mais. É totalmente diferente e é uma coisa que as pessoas não absorvem esse conceito antes de ir, né? Só quem vai que percebe isso. É diferente você estar lá numa situação em que você tá dentro da vulnerabilidade. É tipo, vamos dar um exemplo pra vocês. É tipo o médico ir atender em uma favela e voltar pra casa. Outra coisa é ele ir para a favela, ficar vivendo na favela e depois de, tipo, sei lá, meses ele volta pra casa. Mas estar lá dentro é diferente. E aí as pessoas que vão pra lá, elas estão dentro da mesma situação de vulnerabilidade. Então, se falta água encanada para os habitantes daquela região, também falta água encanada para você, né? Afinal, não tem um cano só para tu. Se falta uma comida decente, se falta higiene, se falta insumo básico, falta para você também. Então, se falta remédio para as pessoas que estão lá, então vamos supor que você tem uma doença grave e falta um remédio. Ou sei lá, você tem uma dor de cabeça, falta uma dipirona. O paciente não vai ter a dipirona. Mas se você tiver uma dor de cabeça, você também não vai ter a dipirona. Você também vai ter que aguentar, do mesmo jeito que ele está aguentando. A fome, a sede, o sono, o calor, tudo. E então, toda essa insalubridade, você está imersa nela. E não é uma coisa que vai durar alguns dias, ou, desculpa, não é uma coisa que vai durar umas horas do seu dia. Ah, trabalho 8 horas e volto para casa. Não. É 24 horas. Você vai ser um deles. Você vai ser uma das pessoas lá refugiadas, basicamente. Então isso tudo é algo que eu fico pensando, cara, quando a gente sai daqui, né, do nosso conforto para ir numa missão, a gente só pensa na parte humanitária da coisa, né, na parte, poxa, eu vou ajudar, vou ser muito útil, vai ser uma experiência chocante na minha vida, vou adquirir outra visão, mas essas pequenas coisinhas que a gente só percebe quando vive, né? Aquilo que eu falei, a frase de é preciso ver para entender, para absorver toda aquela a complexidade da realidade, né? E aí a Dulce falou pra mim, ela falou: "Mari, o cheiro. Ninguém falou pra mim que fedia tanto. Fede o tempo inteiro, tudo fede, absolutamente tudo é um fedor enorme". Então, é uma coisa que ninguém explica, não tem como você explicar um cheiro, né? Não tem como. É algo que só indo pra lá. E aí ela fala que outras coisas que ela percebeu lá, que só vendo pra entender, né? É a voz das pessoas. E aí num ponto positivo, né? Afinal não tem só coisa negativa no mundo. Mas o ponto positivo de que ela falou que as pessoas lá,
eles têm uma voz aveludada e é todo mundo com essa voz aveludada, uma voz majestosa, assim. Ela diz, meu Deus, parecia que todo mundo lá era um cantor, assim, uma pessoa com uma voz linda. Fala com você, você já fica assim, ai, fala mais. E ela disse que se impressionou muito com isso e que tinha alguns momentos no café da manhã, no almoço, eles se juntavam, as pessoas que estavam lá no refeitório, e se juntavam pra cantar, e aí eles cantavam em coro, e ela ficava, caramba, reverberava assim na sala e fazia um eco, que eu ficava, cara, o que que é isso, sabe? Eles cantavam muito louvor, essas coisas. Experiências que só descobre quando você tá lá, né? E essa coisa de descobrir a história das pessoas, perceber que elas são gente que nem a gente, igualzinho, do mesmo jeito. Então a ideia que você tem de que é um campo de refugiados, são pessoas que vivem na miséria há séculos, elas estão acostumadas, elas são tipo bicho, elas estão acostumadas a dormir no chão, elas estão acostumadas a não ter o que comer e tal. Tá, se você parar pra pensar que é uma nação inteira que tá saindo de lá. Então lá não tem só as pessoas miseráveis saindo, né? Tem também algumas pessoas que. Algumas não, uma quantidade enorme de pessoas que teve emprego, que teve faculdade, que tinha uma vida, né? Tinha uma vida prévia. Eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha isso, tinha aquilo. E essas pessoas, elas têm uma história, elas têm um passado, elas têm seus sofrimentos, igual a gente. É igual a gente. Então, essa ideia de que a gente vai lá pra salvar um povo que é muito diferente de nós, claro que há diferenças, eu não tô negando isso. O que eu tô dizendo é que essas pessoas, elas têm os sofrimentos que a gente também tem, de ter saudade, de sofrer por amor, de sofrer porque acha que tá sendo excluído. Então, todas as coisas normais que a gente sente no nosso dia a dia aqui privilegiado, elas também têm essas sensações dentro do dia a dia delas lá, que é muito diferente do nosso. Mas a sensação, a emoção humana, ela é muito igual. Isso faz a gente ter muito mais empatia, porque uma coisa é você pensar, tô indo lá pra ajudar uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Outra coisa é, tô indo lá pra ajudar uma pessoa que podia estar morando na minha rua, uma pessoa que podia ter sido meu vizinho, sabe? Uma pessoa que podia ser igual a minha melhor amiga. Então, trazer um pouquinho dessa proximidade ajuda a gente a humanizar as coisas que estão acontecendo. Porque quando a gente fala assim, um número, 60 mil pessoas estão vivendo dentro de uma cerca, num país, e eles não têm água potável, ver 60 mil pessoas, a gente não consegue pensar em cada ser humano. A gente só pensa assim, 60 mil. Deve ser muito, né? Nossa, deve ser muito complicado. É até aí que o nosso pensamento chega. O nosso pensamento, ele só chega até, nossa, que caos. Mas sentir esse caos, digerir essas 60 mil pessoas, você tem que parar um pouquinho e ficar, caraca, 60 mil pessoas é tipo uma cidade grande assim, né? É muita gente pra ficar vivendo dentro de uma cerca aleatória que criou do nada, que não tem casa, que não tem água, que não tem comida, que não tem nenhuma estrutura básica de saneamento. Imagina 60 mil pessoas sem saneamento, minha gente, pelo amor de Deus. Mas os números, eles apagam um pouquinho a humanidade dessas pessoas. Não dá pra pensar em fulano, cicrano, beltrano, né? Não dá pra pensar, tipo assim, uma delas ali podia ser Vitória, que é o nome da minha filha. Uma delas podia ser Carolina, que é o nome da minha irmã. Trazer um pouquinho pra perto da gente. É isso que eu tô tentando falar. E eu me lembro que eu aprendi muito isso viajando. Então, quando a gente pensa assim, aquelas pessoas lá que moram em Cuba. Tá, mas quando você vai pra Cuba e você faz amizade com eles e você começa a saber que eles são gente de verdade, não são pessoas, não é coisa vaga, é algo específico. Aquele fulaninho lá deve estar passando por tal problema, sabe? É totalmente diferente quando você realmente cria amizades lá. Eu me lembro quando eu fui pra. Eu tinha 17 anos e passei 2 meses morando nos Estados Unidos, na casa de uma amiga do meu pai, que deixou eu ficar lá com ela e tal, pra eu aprender inglês, etc. E qual não foi a minha felicidade quando eu descobri que ela estava trabalhando com refugiados que vinham das regiões dos países árabes. E aí eu fiquei, caraca, eu vou trabalhar com refugiados, que legal, né? Eu sempre tive muito essa vontade de ver como é que é essa realidade. Eu tinha curiosidade de saber assim. Sabe aquela coisa meio Globo Repórter? Como pensam, o que comem, como dormem, onde se escondem, o que passa na cabeça deles, né? E eu via como algo muito distante. E aí eu pensava assim, nossa, devem ser pessoas com uma cabeça totalmente diferente da minha, deve ser algo totalmente diferente, não consigo nem imaginar. E eu colocava uma distância tão grande entre a gente que
Qual não foi minha surpresa quando eu cheguei lá e ela falou: olha, hoje a gente vai pra casa dos Al-Zoab, que são a família que veio do Afeganistão, a casa deles foi bombardeada, etc. E eles conseguiram se refugiar aqui. E eu tava assim, pronta pra conhecer os animais exóticos, né? Ansiosa pra conversar com eles e perguntar tudo. E aí, inicialmente, a gente vê um choque cultural grande, né? Eles têm uma cultura árabe, eu sou brasileira, então eu nunca tinha convivido com pessoas árabes, então isso aí pra mim já é um grande choque cultural. Mas depois de ir na casa deles umas 2, 3 vezes, na quarta vez, as filhas deles, que tinham exatamente a minha idade, 17 anos, elas chegaram e já estavam mais íntimas comigo. E aí elas disseram: ah, Mari, vamos lá no quarto que a gente conversa mais tranquila, tal, a gente pode tirar o hijab e tal, que é o véu que cobre a cabeça, o cabelo. E aí eu falei: tá ótimo, vamos conversar. E aí eu fiquei assim: nossa, agora eu vou saber as coisas diferentes que passam na cabeça de adolescentes que são refugiadas do Afeganistão e cuja casa foi bombardeada. Ou seja, não é possível que elas tenham a cabeça parecida com a minha, né? E aí elas sentam e falam assim: e aí, me conta, tu tem namorado? Aí eu falei: é isso que elas querem conversar comigo? Aí eu falei: não, não tenho, mas você já ficou com alguém? Aí eu: já. Aí elas: ai meu Deus, tem um menino lá que ele gosta de mim, mas na verdade eu não sei, eu tenho uma dúvida. E ele teve uma vez que mandou um beijinho pra mim. E eu fico muito nervosa porque eu não sei o que fazer. Não, mas fulano também gosta de mim. E, cara, começou a ser uma conversa de adolescentes de 17 anos que eu poderia estar tendo com minha melhor amiga na escola particular que eu estudo em Recife. Sabe? E eu fiquei assim, cara, como assim? Elas têm as mesmas angústias, as mesmas preocupações que qualquer adolescente do mundo? Mas a casa delas foi bombardeada, elas vieram do Afeganistão, como assim? Elas não deviam ser, tipo, ETs, tipo, animais selvagens e exóticos que são totalmente diferentes de mim, mas não, elas são tão parecidas comigo, tão parecidas que eu fiquei: meu Deus, tô em casa. É isso, gente. E todas as vezes que eu viajava pra qualquer local, eu sempre tinha essa sensação de pensar: vou conhecer pessoas com cabeça totalmente diferente da minha. Aí, inicialmente, a visão inicial é de que realmente somos completamente distintos, de mundos diferentes, porque você vê os choques culturais no início, né? Mas depois que você passa, tipo assim, os 3 dias de convivência e as pessoas vão se abrindo, você vai vendo que é todo mundo gente, é todo mundo humano, todo mundo tem as mesmas angústias, sabe? É muito interessante ver isso na prática, porque eu acaba que você gera mais empatia por coisas que acontecem do outro lado do mundo, apesar de ser tão distante. Apesar de o jornal só falar com números, mas a gente começa a imaginar aquelas pessoas lá de verdade, sabe? Como sendo gente de carne e osso. É, quando começou a guerra, por exemplo, na Palestina, quando explodiu, né, essa guerra mais recente, acho que há 2 anos atrás, ou um ano, acho que vai fazer 2 anos já. É, tinha um amigo meu que eu acho ele uma pessoa massa. Mas, apesar de ser uma pessoa massa, ele fazia umas coisas que eu ficava: caraca, velho, não tem como fazer isso, sabe? Quando começou a guerra, as pessoas estavam muito ainda engajadas no Instagram em relação a esse assunto. E aí muita gente postando a favor e contra, né? Palestina, Israel e tal. E ele era a favor de Israel. Discordo completamente, acho um absurdo. Mas tudo bem, somos amigos e não é por isso que eu vou brigar com ele. E aí teve uma vez que ele postou um negócio que eu achei que passou do limite, que foi assim: pessoal, olha só, dessa vez agora vai dar certo. Olha os aviões que estão saindo de Israel agora, neste momento, para Gaza. Agora eu quero ver mesmo o que, é que vai acontecer, não sei o quê. E ele tava postando os aviões de guerra saindo de Israel. E eram, tipo, aviões enormes, né? Instrumentos bélicos gigantescos. E ele tava impressionado com o poderio bélico e tava vibrando com aquilo lá, tipo assim, indústria bélica, uau! E eu fiquei: caraca, será que ele para pra pensar que tem um pai de família que vai morrer, que tem uma adolescente que queria muito fazer veterinário e cuidar dos bichinhos dela, sabe? Que tem uma mulher que queria muito ser cabeleireira e tem um pirralho que queria ser astronauta. Tem gente ali embaixo, sabe? Tem as pessoas lá embaixo, no chão, que vão receber essa bomba na cabeça. Não tem como você só pensar na parte do avião e na explosão. E a explosão é uma coisa tão vaga.
Mas pensa em cada pessoinha daquela explosão, pelo amor de Deus. Sabe, eu não tô nem falando assim de ser contra ou a favor de tal canto, mas a coisa toda em geral da destruição e como as pessoas falam sobre a guerra com muitas noções gigantes, né? Eu acho que as pessoas falam da guerra como algo que é um país contra o outro país. E você não consegue visualizar de verdade o que é um país contra outro país. São pessoas, é gente, entendeu? É a criança que queria tomar um picolé no dia seguinte e não vai tomar. Pensa em indivíduos e talvez você consiga ter mais empatia do que se você pensar grande demais. Quando a gente pensa grande demais, a gente perde a noção da realidade, né? Da realidade micro da vida humana, que tá ali ligada só um pouquinho no que tá à sua volta. E aí, quanto mais longe, inclusive, a coisa fica, né? Ah, lá no outro país, não sei aonde, não sei nem onde é que fica a Palestina. A maioria das pessoas nem tem noção. Aí é que a gente consegue mais ainda desumanizar a coisa. Enfim, viajei aqui na maionese, né? Mas a minha ideia é falar pra vocês que experienciar as coisas é completamente diferente de você ouvir falar sobre as coisas, ou você ver na televisão, ou você ler num livro, ler no jornal. Quando você tem a experiência assim na sua própria pele, as chavinhas da nossa cabeça começam a girar. E é aí que a pessoa começa a amadurecer, sabe? E eu vejo muitas pessoas vivendo muito passivamente, só assistindo a vida acontecer lá fora. A gente tem tanta informação pelo celular que a gente começa a só assistir a informação o tempo todo. E a gente sabe, tudo o que está acontecendo no mundo, mas na verdade a gente não se coloca nas situações do mundo. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir para uma situação de guerra para entender o que é a vida. O que eu estou dizendo é que no micro da nossa vida real, tente sair um pouquinho da sua bolha. Ao invés de você imaginar que eu sei que existe um mundo fora da bolha, tá, mas imaginar não é suficiente. Você tem que efetivamente sair dela. Várias vezes, não é só uma. E quando você sai dela, existe um fenômeno cujo deve ter nome, mas eu não sei, que significa o que que eu faço agora quando eu volto para casa, quando eu volto para a bolha? Eu vi coisas lá fora que eu não consegui desver. E você volta um pouco em choque. Você volta em silêncio, sem saber com quem que você vai falar. Porque mesmo que você fale, você não consegue expressar o tão a grandiosidade daquilo que você viu. Porque as pessoas que vão escutar, elas vão só escutar. Elas não viveram aquilo. Então elas não conseguem ter a dimensão disso tudo, sabe? É, e é uma sensação de, às vezes, de tipo assim, se eu falar, eu tô. É difícil falar isso, mas eu tô distorcendo a realidade. Quanto mais eu conto uma coisa que as pessoas não têm noção, elas vão interpretar o que elas quiserem e eu vou distorcer a realidade. Então é uma tendência que eu percebo assim nas pessoas que foram pra locais muito extremos ou que viveram coisas muito fortes de não falar sobre, porque elas sentem que ninguém entende elas de verdade. Então, teve uma vez que eu tava lendo uma reportagem sobre Médicos Sem Fronteiras e eu vi uma coisa que me chocou muito, que foi assim, uma vez fizeram uma matéria no jornal falando sobre a guerra que estava acontecendo em algum local e a quantidade de crianças que estavam morrendo nessa guerra, as mutilações, as coisas e tudo mais. E aí nessa reportagem, sabe quando você tá lendo assim o jornal e tem um localzinho para as imagens, né, para ficar as fotos? E as fotos eram todas pretas. E eu me arrepio só de pensar nessas fotos pretas, porque nessa hora que o autor descreve o motivo pelo qual ele deixou as fotos pretas. E aí eu me arrepio porque eu me lembro que girou uma chave na minha cabeça. Foi um momento eureka que eu fiquei, caramba, eu super entendo o que ele tá falando. Que é assim, ele falou, cara, se eu pegar uma foto de uma criança bem mutilada, uma foto assim horrorosa, e eu colocar aqui nessa reportagem, você vai olhar e você vai pensar que é aquilo. Você vai achar que você tem noção do que é. E você não tem noção. Essa foto não quer dizer 1% do que realmente acontece. Então eu não quero te dar uma noção que seja falsamente pequena de uma coisa que merece ser sentida no seu, na sua totalidade, sabe? Eu não quero te dar uma foto porque tu vai ficar satisfeito com essa foto. Tu vai pensar, ah, entendi. Tu não entendeu nada. Essa foto não quer dizer nada, sabe? E aí ele preferiu deixar tudo preto porque ele disse assim:
as minhas palavras aqui não valem nada, essas fotos aqui não valem nada, você só entende a confusão quando você tá lá. Ele deixou tudo preto e eu fiquei, caraca, super entendo isso, super entendo, porque assim, eu nunca tive a oportunidade de ir pra um local que esteja em guerra, né? Eu tenho 23 anos, eu ainda tô na faculdade, quer dizer, 24, esqueci. Ainda tô na faculdade e não dá pra eu ir atuar sem ter me formado ainda, né? Afinal, se eu for assim, eu só vou dar trabalho lá, eu não vou ter experiência suficiente, eu não vou ser uma médica madura o suficiente pra atuar. Então, assim, tudo no seu tempo. Mas nunca tive essa experiência, né, de ir pra um local de guerra. Mas eu me lembro que quando eu fui pra África algumas vezes, pra Nigéria, pra Tanzânia, pra o Quênia, e assim, é tanta coisa que você vê, é tanta coisa que a gente vê, que quando você volta pra casa, as pessoas perguntam assim: "E aí, como é que foi?" E aí você fica assim: como é que eu vou explicar, sabe? Como é que eu vou botar. Essa pessoa que me perguntou como é que foi, provavelmente ela só quer ouvir umas 4 frases e pra ela tá suficiente, né? Mas como é que eu vou resumir o que eu vi? E aí você fala, foi incrível, né? Foi assim, muito diferente, chocante. A pessoa fica, poxa, chocante, né? Aí você chocante. Aí a pessoa, poxa, legal, muito massa, viu? Admiro. Aí você fica, Aí é aquela conversa tão superficial que você se sente mal de estar tratando de um assunto que devia ser tão importante de uma forma básica, sabe? De uma forma errada. Tá distorcido aquilo lá, entendeu? A pessoa devia sentir um soco na cara. Não que, eu tenha, que a pessoa tem que sofrer, mas que a pessoa tem que sentir o soco na cara psicológico que eu senti quando tava lá. Mas não tem como eu dar esse soco na cara psicológico se ela não for, né? Então acaba que fica uma coisa meio imaginativa, assim, enfim. Eu não gosto de falar de assuntos profundos quando eu não consigo dar a profundidade que eu acho que eles merecem. É meio isso. É... Falei pra caramba, né? Mas enfim, sempre estejam abertos na vida normal da gente a sair por aí e escutar as histórias das pessoas. Porque sempre as pessoas têm algo a dizer, algo que elas viveram que você nunca viveu. E aquilo lá serve de exemplo pra você. E abre às vezes a cabeça da gente, né? Pra coisas que não estão na tua bolha. Então, por exemplo, hoje eu fui pra esse aniversário totalmente despretensiosa, achando que não ia dar em nada, que nada ia acrescentar na minha vida. E aí acabei me abrindo pra uma conversa que me deixou voltando pra casa assim, pensando, ai meu Deus, tantos pensamentos. E a vida acontece assim, né? No acaso. Ninguém nunca te fala assim, olha, hoje você vai ter uma conversa muito importante que vai ser fundamental na sua vida. Não. A vida acontece enquanto a gente nem tá preparado pra ela. E é isso, a gente precisa ver pra entender as coisas. Parem de escutar as histórias dos outros e só se contentar com olhar uma telinha. Vão lá, vão ver a vida, vão colocar a mão na massa, vão trabalhar, vão servir. É pra isso que a gente tá aqui. Beijo pra todo mundo.